O ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, também conhecido pelo apelido de Mamãe Falei, virou alvo de uma ação no Ministério Público Federal depois de fazer declarações durante uma transmissão ao vivo sobre uma mega operação no Rio de Janeiro que deixou ao menos 121 mortos. Gente, é o MBL sendo o MBL. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, não surpreende absolutamente ninguém, mas vamos lá, vamos trazer que o fato de virar alvo do MPF talvez seja a novidade aí, porque de resto. Pois é, Sophie, eu tenho muitas questões a tratar nesse tema, mas eu vou deixar primeiro vocês ouvirem o que está acontecendo. E é isso, o MBL nunca surpreende a gente trazendo o pior possível do ser humano. E Arthur Duval, sim, é aquele cara que foi caçado por um crime. Ele foi caçado por dizer, após visitar a Ucrânia com mulheres, com uma guerra acontecendo, e ele fala que as ucranianas eram belas e eram bonitas e eram fáceis. São fáceis porque são pobres. Ele tentou tirar vantagem de mulheres que estavam ali numa situação de guerra, desesperadas, tentando salvar suas vidas. E a gente precisa entender que pessoa é essa, mamãe falei, sabe? Para compreender o que ele fala agora e por isso que a gente não se surpreende. Mas Sophie, eu vou te pedir para trazer a matéria do Metrópolis que faz um contexto, antes mesmo de colocar exatamente o trecho que ele fala, a gente vai trazer a matéria da Metrópolis que traz o contexto dessa ação e eu estou segurando um pouquinho o que ele fala, porque a gente precisa de estômago e coragem para ouvir o que ele fala. Vamos ouvir Metrópolis primeiro, Sophie, por favor? A vereadora Amanda Pascoal, do PSOL, entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra o ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, por comentários sobre a mega operação que deixou pelo menos 121 mortos no Rio de Janeiro. Em transmissão ao vivo nessa quarta, o político e militante de direita afirmou que uma geração de jovens foi sacrificada por mães que não souberam escolher seus parceiros e criar seus filhos. Arthur Duval falou que mães de criminosos organizados falharam no seu papel. O ex-deputado também alegou que poucos pais foram vistos lamentando a morte dos filhos porque estão presos, abandonaram a família ou não são conhecidos. Na representação, Amanda Pascoal pede que o MPF investigue as declarações com o propósito de responsabilizar a Mamãe Falei pela prática de racismo. Ela argumenta que as falas do influenciador representam um discurso discriminatório e racismo ao reforçar estereótipos que, historicamente, associam a negritude, a pobreza e a desestrutura familiar, a criminalidade e a marginalidade. A vereadora também argumenta que os comentários transferem a culpa da violência para as famílias negras e responsabiliza as mulheres pela ausência dos pais e trajetória dos filhos, enquanto exime o Estado de sua responsabilidade. Ela pede que o ex-deputado e o canal responsável pela transmissão ao vivo sejam condenados por danos morais coletivos em valores acima de R$ 100 mil. Confira mais detalhes no metrópolis.com. Difícil, né, Sofia? Agora, a gente precisa, e antes de vocês ouvirem o que o Arthur Duval vai falar, que sim, a gente vai mostrar, porque a gente precisa mostrar, jornalismo se faz assim. Eu vou pedir para vocês coragem, mas eu precisava dizer uma coisa, o Arthur Duval, ele não está criando a roda, ele não está inventando a roda. O que ele faz, existe inclusive um conceito, se chama eugenia. A gente, no Brasil, aqui tem uma galera que segue essa linha, inclusive um médico super conceituado aí, como o Afrânio Peixoto, que relacionava o álcool com degeneração racial. Ele acreditava que as pessoas pobres eram pessoas que nasciam aí, que tinham degeneração racial, nasciam com seus filhos defeituosos, e isso poderia trazer vícios, problemas com crime, questões mentais da população negra, tudo isso relacionado com a cor da pele, gente. Quem fala isso era Freire Peixoto. A gente tem aqui na Bahia um outro eugenista muito conhecido, que é o Nina Rodrigues, inclusive o nome do Instituto Médico Legal. E o Nina Rodrigues tem vários estudos, inclusive de craniologia, que ele associava ao tamanho da cabeça das pessoas com criminalidade. E tem alguns estudos, inclusive, que associam a cor da pele à miscigenação,
à criminalidade, que são utilizados tanto na base da polícia militar, na criação da polícia militar, nos treinamentos da polícia militar, como até hoje são utilizados na Faculdade de Direito da Bahia, Sofia, para você ter uma noção do que é o pensamento eugenista. O Arthur Duval, ele não está sozinho quando ele pensa isso. Olha o que ele vai dizer, e muita gente vai validar certamente, sem até entender muitas vezes o que tem por trás desse discurso. Por favor, Sofia. Bora lá. As mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. E uma coisa que me chama atenção é que na imagem eu não posso mostrar pra vocês. Eu vi muitas mães ali chorando. Eu vi quase nenhum pai. Ou ele abandonou a família, ou ele tá preso, ou ele tá morto, ou você nem sabe quem é o cara. Então, quem sacrificou o teu filho, quem sacrificou quase uma geração inteira de jovens periféricos do Rio de Janeiro, né? Foram vocês, mães, que não souberam escolher os seus parceiros e não souberam criar os seus filhos, com todo o meu respeito. Porque então a gente está com um problema com a tua mãe também, não é? Eu sou Porque o criminoso? seu comentário que Eu sou do crime mulheres vermelho, são querida? fáceis porque são Qual é o crime, pobres, querida? Qual crime, mulheres querida? são Qual fáceis crime? porque Quando são um bandido pobres, é uma resolve na cara questão da tua de filha, péssimo. aí Meu você vai querido, lá é péssimo. passar pano pra mãe Você dele. esquece Parou? que a grande maioria dessas mulheres que estão na comunidade Ah. são estupradas, É mesmo, entendeu? é mesmo. E aí, sabe o que Exatamente. você faz? Sabe o que Sofrem você contra a faz? sua Você dignidade você sexual. defende É vagabundo muito fácil estuprador. você estar Você sentado defende aí vagabundo falando esse estuprador. monte de Pra mim, vagabundo bobagem, estuprador tem que colocando estar culpa morto ou nas preso. mulheres. Aí a gente Esse põe uma camiseta é prendeu, bizarro. matou, porque um monte Você é de mulher branca abjeto. igual Vamos lá, você por partes. defender vagabundo. Por partes. Que Só um defender minuto, vagabundo? só um O quê? minuto, só um minuto, Tô por favor. defendendo ninguém. Por favor, Tô calma. defendendo. É Uma difícil coisa, manter a né? calma, né? Eu entendo Manter, perfeitamente. É difícil manter a muito. calma. Eu, inclusive, dou parabéns ou boa sorte para todas as pessoas que aceitam qualquer tipo de debate com pessoas como Arthur Duval, coisa que eu jamais faria, porque Eu a também Márcia não. Tiburi fala fabulosa, que é como debater, como dialogar, não lembro o nome do texto dela, mas virou também Como um livro, debater como com fascista. com fascista, isso. E a conclusão da Márcia Tiburi é que não tem diálogo, porque eles simplesmente não querem dialogar, não escutam. E o Duval é isso, ele não consegue ficar um minuto em silêncio ouvindo uma mulher falar. Ele é extremamente misógino. Então, assim, desculpa, Duval, vamos fazer o beabá aqui de uma coisa básica? A pergunta que eu preciso fazer para Duval é: Duval, você faz terapia? Você precisa tratar esse problema que você tem, certamente, com a sua mãe, com uma mulher que passou pela sua vida, porque isso desencadeou questões suas que você tenta levar para a sociedade. A gente precisa trazer, de alguma forma, tem algum problema com esse rapaz, gente. Por que ele odeia tantas mulheres assim? Essa misoginia surgiu de onde? Ele tem que tratar isso. E se ele não tratar isso por bem, ele vai ter que fazer uma coisa: tratar por mal. Inclusive, é mentiroso. O Arthur Duval tem um outro vídeo, Sofia, que eu não quis trazer aqui, porque eu tenho muita preguiça de fazer isso. Mas lá nas redes sociais dele, eu até salvei, porque se ele disser que ele não é mentiroso, mas eu salvei porque vai que ele diga que não é mentiroso. Porque ele chega lá e diz: olha, eu estou sendo cancelado porque eu disse que a responsabilidade de criminosos são dos pais. Mentira! Ele diz que a responsabilidade é da mãe. É a mãe que não soube escolher o parceiro, porque o pai fugiu, porque não sabe quem é o pai. E eu vou voltar a falar sobre uma coisa. Esse pensamento de Duval é um pensamento que existe e que tem base, inclusive, na pseudociência. É um pensamento, tem um outro, que é o Renato Kewell, alguma coisa assim, que também é um médico eugenista, que ele acreditava que as pessoas pobres, as pessoas pretas, deviam ser, inclusive, vasectomizadas, deviam ter esterilização para essas pessoas, porque seriam fábricas de anormais e criminosos. Ele fazia um paralelo, ele é chamado do pai da eugenia no Brasil, ele fazia um paralelo entre pessoas pretas e a criminalidade. A gente tem livros do Monteiro Lobato como Presidente Negro, que não foi, inclusive, permitido no país, numa época eugenista, que o Monteiro Lobato ele dizia, né, que usava uma fórmula para as pessoas alisarem o cabelo, as pessoas ficavam estéreis, então acabava com os negros. O livro O Presidente Negro traz uma história como essa. E é o pensamento que o Duval está trazendo. A gente tem uma geração perdida que vai ser executada e mulheres escolham melhor os seus parceiros.
eu espero realmente, Sofia, que o nosso judiciário dê jeito, já que essa pessoa já passou por vários processos, inclusive de cassação, e agora está bancando de vítima nas redes sociais, dizendo: olha, eu estou sendo cancelado, eu fui notificado pela imprensa que a deputada entrou com uma ação no dia seguinte que ela entra com essa ação. Eu fui notificado, porque ele, nesse momento, o que é que ele faz? Ele banca de vítima. Inclusive, Sofia, só para a gente finalizar, eu vou te pedir para trazer um último vídeo, que esse aí do Eu na Alma, porque eu estou acompanhando esse caso de perto, que é daqui de Salvador. Ouçam um segundo do que o Duval fala, só alguns segundos, por favor. Olha aí. Cara, são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas? São 5 policiais. 6 ali? 6 homens negros, cara. 6 homens negros heróis, tá? Acabando com a sua Pronto, narrativa de Sofia. merda. Pronto, Sofia. Por que eu estou falando disso? Esse caso aí foi o caso do Kaique Reis. Ele é morador de um bairro chamado São Marcos, aqui em Salvador. Eu ouvi as testemunhas, eu não foi ninguém que me contou, eu ouvi as testemunhas. Uma das testemunhas, uma senhora que mora perto da mãe dele, me mostrou, inclusive, onde é a casa da mãe do Kaique. Ela disse assim: filha, ele estudava com meu filho, ele brincava com meu filho, eles cresceram juntos aqui na comunidade. A polícia chega aqui atirando sempre. Eu ouvi quando ele me disse o seguinte: ô tia, eu não sou bandido, eu não sou traficante, não me mate não. E levaram ele ali para aquele beco ali e executaram ele. Esse menino, ele parou na abordagem da polícia enquanto ele estava vendo uma partida de futebol. A policial mandou ele subir uma escada correndo, atirou na perna dele. Quando ele caiu, arrastaram ele para um beco e terminaram de executar um menino de 16 anos. Estou acompanhando esse caso, inclusive. Todos os dias tem protesto no bairro porque estão cobrando justiça esse caso. E eu falei até contigo, eu não tive coragem de trazer aqui porque eu visitei o local, eu fui para no dia de 8 dias da morte desse menino do Kaique, eu ouvi as pessoas, todo mundo falando da vida desse menino, um menino que era autista nível 1, inclusive, que obedeceu todos os comandos da polícia e foi executado. E este menino é utilizado aí pelo Arthur Duval como exemplo de que a polícia só tem heróis. Eu não preciso dizer mais nada para vocês, né? Não. É isso, Sofia. Gente, é realmente impressionante como tudo é culpa da mulher. Já perceberam que na nossa sociedade tudo é culpa da mulher? O filho foi executado, a culpa é da mulher. Se a mulher é estuprada, a culpa é da mulher por causa da roupa que ela estava usando. Se ela é vítima de violência doméstica, a culpa é dela porque não soube escolher o parceiro. Tudo, eu realmente fico me perguntando, existe alguma coisa que é culpa dos homens nessa sociedade? Porque não sei, não sei se isso tem a ver aí com talvez uma herança cristã de que até o pecado original foi a mulher que pegou a fruta e entregou pro homem, que obviamente, coitadinho, não sabia muito o que estava fazendo, foi enganada pela Eva malvadona. Tudo é culpa da mulher. E daí a gente vê essas mulheres nessa situação de perderem seus filhos, perderem seus irmãos, perderem seus maridos. Chega alguém e diz: a culpa é tua. A culpa é tua. É de uma desumanidade imensa, imensa. E é muito engraçado, porque daí se a mulher resolver que, não, ok, então eu não vou me relacionar, aí vem aquele bando de incel pra cima, dizendo: é porque essas mulheres malvadonas que controlam o mundo, então, e começam a justificar a violência contra as mulheres porque elas não aceitam se relacionar com eles. Então, a mulher ela não tem saída. Se ela se relacionar, qualquer coisa que aconteça a partir dali é culpa dela. Se ela não se relacionar, a violência contra ela é justificada. É quase como se ser mulher fosse o erro, sabe? Né? Mas enfim, vamos esperar que deem alguma coisa essa denúncia aí. Eu, sinceramente, não boto muita fé. O Arthur Duval já foi alvo de quantas dessas? Não boto muita fé, mas a gente também não pode deixar ele falando sozinho, né, gente? Porque essas pessoas, elas têm alcance.
elas têm alcance. Se a gente deixar elas falando sozinhas, é, infelizmente vão conseguir convencer muita gente. Então a gente tem que fazer o nosso papel e de pegar e expor o absurdo, né? Que é o que a Dai fez aqui com muita maestria. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.